Olá, queridos, estamos no ar com mais um Conversa Pública, um momento gostoso de cada dia, quando temos a oportunidade de conversar e juntos refletir sobre assuntos que são importantes para o nosso dia a dia, para a nossa qualidade de vida. Hoje a gente vai falar sobre um tema que aparentemente ele é muito comentado, mas eu particularmente fico impressionada porque sempre que a gente fala sobre um tema de saúde, esse tema ele está incluído. Todos os especialistas eles vão dizer, olha, precisa fazer isso, isso, isso e atividade física. Hoje nós vamos conversar sobre a importância da atividade física na prevenção de doenças, na qualidade de vida de cada um de nós. Para isso, eu tenho a honra de receber aqui no estúdio o nosso convidado, Rodrigo Suzuki. Ele que é fisioterapeuta, especialista em ortopedia e vai nos trazer informações preciosas. Muitíssimo obrigada, Rodrigo, por estar aqui com a gente. Obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui. Obrigado pelo espaço também. E espero atingir o objetivo da conversa de hoje, tentar ser claro, mas é um prazer enorme estar aqui. Agradeço desde então, Celeste. Muito obrigada a você. Quais são efetivamente os grandes benefícios da atividade física? Quando a gente vai falar sobre atividade física, é importante a gente dizer sobre até mesmo o nível de atividade no trabalho, em casa. Então, se manter ativo, ele já por si só ele é essencial para a gente ter todos os benefícios fisiológicos, neurológicos, ortopédicos, articulares, na prevenção de doenças. Então, quando a gente fala em relação até mesmo da prevenção, manter uma atividade física, ela ajuda a manter um metabolismo para um trabalho de um sistema imunológico para, vamos dizer assim, eliminar todas as células que a gente chama carcinogênicas, né? Então, as que dão origem a algum tipo de tumor. Então, todo esse processo que o corpo ele tem de resposta através do estímulo de atividade física, ela é fundamental, né? Então, a gente fala assim, é bom na questão de saúde, mas parece que é algo... são duas palavrinhas, o buraco é muito mais embaixo, né? Porque a gente só insere isso daí no nosso dia no nosso dia a dia, e às vezes isso a gente confunde com ser ativo e fazer atividade física. Então, tem duas diferenças que particularmente acho muito importante quando a gente vai falar. Então, uma pessoa ativa não quer dizer que ela faz atividade física. Então, já conversando com alguns pacientes, algumas pessoas, faz atividade física? Faço. E isso no hospital a gente sempre conversa. Faço bastante. O que você faz? 2 horas de caminhada. Teoricamente está acima do recomendado, né? Pelo menos o mínimo recomendado. Caramba, que bacana. Quantas vezes por semana? Nossa, todos os dias, de segunda a sexta. Em que momento? Quando eu vou para o trabalho. É 1 hora para ir e 1 hora para voltar. Aí tem a pergunta, né? Por quanto tempo você faz? Eu faço desde que eu entrei no trabalho, que faz uns 5 anos. Aí vem o balde de água fria. Não é atividade física. A pessoa fala, como não? Né? Ela foi uma atividade física em determinado tempo. A questão das variáveis numa atividade física, ela é importante. Então, em carga, em tempo, intensidade, em frequência. Então, são alguns fatores que a gente, de fato, pode definir o que é uma atividade física, né? Então, eu falo assim, talvez você seja mais ativo que eu que vou para o trabalho de carro, mas se em algum momento da minha rotina, tanto doméstica como trabalho, eu dedico algum tempo, nem que seja pouco, para quebrar essa rotina, eu posso sim considerar atividade física, né? Então, essa diferenciação ela já é importante. Por quê? Porque a gente tendo essa diferenciação, a gente começa a quebrar alguns paradigmas do que a gente pode ter de resposta com o corpo, né? Porque isso é importante, até mesmo para a pessoa procurar
profissionais específicos que possam ajudar nesse assunto, e até mesmo como uma questão de benefício de autoestima, de fisiológicas, psicológicas, né? Tipo aquela coisa assim de, eu falo que às vezes o tempo também acaba sendo subjetivo. Muitas vezes as pessoas falam, é que eu não tenho tempo, mas se eu dedicar, tiver algumas pequenas mudanças, eu já vou ter todo um benefício que é de fato aquelas duas palavras, atividade física pode gerar no nosso corpo, né? Eu queria também te perguntar uma coisa, já está meio que implícito no que você falou, mas a própria Organização Mundial de Saúde, ela faz uma diferença entre o que a gente chama de atividade física e exercício físico, né? Atividade física, eu estava até brincando com o pessoal aqui, antes da gente começar o programa, dizendo assim, caramba, eu acabo de descobrir que eu faço muita atividade física, né? Faço muita atividade física, então já estou cumprindo a minha cota, mas você já deu um banho de água fria aí para me dizer que não é bem assim. Não, é que a diferença em relação à atividade física e exercício físico, a OMS, os grandes órgãos, eles falam não só da atividade física como algo de corrida, ir ao parque, ir à academia, porque eles correlacionam as atividades domésticas incluído, né? Então, eu falo uma diferença assim, se uma pessoa caminhar na esteira por 30 minutos, eu posso considerar como um exercício físico. Aí no hospital, às vezes tem um exercício que a gente chama de marcha estacionária. Aí, o que é marcha estacionária, né? Pergunta, não, você fica em pé e anda 30 minutos no lugar. O paciente olha e fala assim, caramba, talvez eu não esteja no lugar que eu gostaria de estar. E ainda vem esse fulano e manda eu andar 30 minutos no lugar. Só que qual a diferença entre eu andar 30 minutos numa esteira, parado, né, só a esteira rolando, e eu andar parado no quarto de hospital? Teoricamente, o movimento é o mesmo, mas para quem já vai para uma esteira, já se considera uma pessoa ativa, né? Então, ela está implementando a funcionalidade dela, os níveis de atividade física em outra coisa. Uma pessoa em si que a gente pode considerar que é sedentária ou ela não está disposta em fazer atividade física, por ela em movimento, vamos dizer assim, é manter ela numa atividade física, ou seja, numa atividade ativa, né? Então, eu faço essa analogia nesse enredo. A movimentação acaba sendo a mesma. O tempo de atividade, de movimento acaba sendo o mesmo, mas o objetivo também pode ser diferente, né? Então, a gente pode fazer essa analogia nesse enredo. O que é exercício físico? Exercício físico é algo que vai muito mais além da minha atividade doméstica, da minha atividade de trabalho, da minha atividade do dia a dia. Então, aí eu posso, entre aspas, definir isso como exercício físico. Eu jogar bola na segunda-feira, eu jogar tênis, eu ir para o parque, eu ir para a praia fazer uma caminhada. Agora, eu me manter ativo, uma atividade física a mais. Se eu moro num prédio, então deixa eu subir 3 andares de escada. Eu estou fazendo algo fora da minha rotina, né? Então, perfeito. Então, ela tem essa definição e na questão do ambiente também, né? Por isso que é aquela coisa assim, eu sou uma pessoa, eu faço atividade física. Eu caminho aquelas 2 horas todo dia há 5 anos. Seria a mesma coisa que eu ir para a academia e nunca mudar as variáveis. Eu quero lembrar para você que você pode nos acompanhar não apenas pela Rede Boas Novas de televisão, presente em todos os estados do Brasil, mas nos acompanha também pelo site www.boasnovas.tv, pela Rádio Boas Novas, em Cabo Frio, que, embora atenda a região dos lagos aqui no Rio de Janeiro, ela está presente nos melhores aplicativos aí no seu celular. Portanto, acompanha você onde você estiver. E ainda no YouTube,
vai lá e a gente tem toda a nossa programação ali pelo YouTube. Portanto, você pode nos acompanhar e tem nos acompanhado pelas diferentes mídias. Muitíssimo obrigada mais uma vez e sempre pela sua companhia. Eu estou conversando com o Rodrigo Suzuki, ele que é médico, fisioterapeuta, especialista em ortopedia, nos ajudando a entender aqui os benefícios da atividade física e a diferença entre uma mera atividade física e o exercício físico. Rodrigo, a gente tem ouvido falar, né, nessa questão dos benefícios, dos impactos da atividade física, vamos chamar assim, não apenas, eu já falei, né, não apenas no físico, mas também na mente, no espírito, em habilidades, né, desenvolvimento de habilidades no trabalho, na questão de liderança. Explica para a gente, nos ajuda a entender como é que a atividade física ela pode nos ajudar e por que nessas diferentes dimensões. Normalmente, quando a gente fala do exercício físico, da atividade física, ela vai ter esses benefícios em relação à concentração, à dinâmica, à tomada de decisão, o aumento entre as sinapses em relação ao comando e à resposta do corpo, desde a resposta química, né, que o corpo reage a isso, né? Então, todas essas transmissões, a questão da vontade de estar fazendo atividade física, muda muitos os aspectos em relação à concentração e o desenvolvimento motor do corpo, né? Estar ativo, ela mexe com todos os componentes, todos os fatores fisiológicos do corpo, né? Então, dando o exemplo de quais os benefícios, às vezes, de uma simples caminhada, seja ela também, que eu sempre brinco, isso falando com os pacientes, no corredor de hospital, em casa, na rua, no parque, no shopping, na feira, no mercado, seja onde for, eu sempre brinco falando que tem cerca de 11 benefícios, né? Então, falando para uma pessoa que está no hospital, por exemplo, quais são os benefícios da caminhada? Eu falo que ela ajuda na parte circulatória, óssea, muscular, articular, cardíaca, respiratória, gástrica, tira da sensação de confinamento, ajuda na parte hormonal e no equilíbrio. Então, ela abrange muitos aspectos da região do corpo, né? Então, eu falo que ela tem esses benefícios. E aí, falando da diferença em relação ao anterior, ela vai nesse contexto, né? Normalmente, às vezes, o paciente no hospital fala, não quero andar. Então, qual o benefício de manter-se ativo? O nosso corpo, ele reage de que forma? Eu falo que o nosso corpo é igual um carro. Um carro bom é aquele que gasta menos e e anda mais, né? O nosso corpo é a mesma coisa. Então, o nosso corpo, teoricamente, eu brinco falando assim que quanto menos energia ele gastar e quanto mais acumular, melhor para ele, né? Só que tem o motivo do porquê que é mais difícil a gente ganhar força e emagrecer, por exemplo, né? Então, a gente sempre tem que ter esse aspecto de, não, vamos gastar energia. Então, eu dou o exemplo em mim, por exemplo. Eu quebrei o braço, quando eu tirei o gesso, meu braço ficou fino, que a gente ouve, ele ficou atrofiado. Mas ele não ficou atrofiado pelo fato de eu ter quebrado. Ele, na verdade, ficou atrofiado pelo fato de eu estar engessado. A inércia. Né? A inércia. Então, ele atrofiou por conta disso. Então, se um braço engessado já fica fraco, imagina um corpo que não quer sair de um leito de um quarto de hospital. Né? Então, por isso que o sedentarismo ou o nível de atividade ele está atrelado de como que o nosso corpo vai reagir a essa atividade. Seja ela funcional, uma atividade funcional, ou seja ela, de fato, uma atividade física. Então, os benefícios em si, ela está aí, né? Então, eu falo que o estar parado que é sempre o grande problema. Então, não é à toa que o sedentarismo ele é um fator de risco para várias doenças. Então, falar do benefício próprio é falar disso. Então, estar sedentário ou ser sedentário ou deixar de fazer atividade física é deixar deixar o corpo não trabalhar da forma que ele precisaria trabalhar, né? Então, eu falo que os benefícios, em geral, tá nisso daí.
Eu estou conversando aqui com o Dr. Rodrigo Suzuki, né, gente? O Dr. Rodrigo, ele é especialista em ortopedia, é fisioterapeuta e é exatamente alguém que conhece muito bem o mecanismo do corpo. E ele está aqui nos incentivando e nos informando sobre a importância da gente mexer com essa máquina, ou seja, da gente praticar atividade física. O mês de abril, Rodrigo, ele foi eleito como um mês específico e com um dia específico para lembrar a importância da atividade física. A gente está nesse ponto de precisar eleger um mês ou um dia para destacar a importância da atividade física. Como é o nível de sedentarismo no nosso Brasil? O nível de sedentarismo ele é muito grande, né? A questão do sobrepeso. Teoricamente, a gente, pelo fato de ser um país tropical, a diferenciação em atividade física é muito grande, mas ela vai muito daquele contraposto de como que isso é passado para a população, o que é ser saudável, o que é atividade física, né? A diferenciação de manter o corpo ativo. Então, eu brinco falando que, querendo ou não, somos a nossa visão em relação à saúde é ser muito imediatista. Teoricamente, a gente não foca em questão de prevenção e de promoção. Então, eleger um mês é pôr o foco de um assunto tão importante, porque o nível de divulgação ele é muito maior, né? Então, se a gente falar em relação à campanha de dengue, por exemplo, teoricamente, quando a gente fala de saúde, a gente tem que falar desse assunto o ano inteiro. Só que, às vezes, a gente esquece, a gente está pensando em outras coisas. Então, falar do sedentarismo, falar da falta de atividade física, ela está aí. Porque eu falo dessa contrapartida do que é ser ativo. Por exemplo, falando do seu assunto, do que você abordou agora em relação do nosso movimento, o que a gente pensa, né? O nosso corpo está muito tempo parado e quando a gente começa a mexer, às vezes a gente começa a sentir um incômodo. Para uma pessoa que desconhece o que está acontecendo com o corpo, ela pode presumir que, opa, foi só movimentar que eu senti dor. Qual que é a primeira resposta dela? Então, eu não vou me mexer, né? Então, eu vou ficar parado. Mas o fator fisiológico de a gente sentir essa dureza em relação à articulação em relação a quê? Falando das articulações do nosso corpo, ou seja, cabeça, ombro, pescoço, coluna, enfim, a gente tem as articulações, e a articulação, ela produz, eu faço analogia em dobradiça de porta. Uma porta ela tem que ter um óleo, tem que estar lubrificada para poder abrir, porque senão ela arranha. Essa sensação do estar parado por muito tempo e levantar é porque a lubrificação da nossa articulação ela é só produzida com movimento. Então, quando a gente fica muito tempo parado e vai mexer, a nossa dor ela está aí, não pelo movimento, mas pela falta de. Mas às vezes essa coisa, esse nível de informação, ela induz a pessoa a imaginar que o movimento que vai fazer mal, entendeu? Então, quando na verdade é o contrário. É o contrário. Então, essa questão da mudança de como a gente deve promover e falar sobre os assuntos, ela está atrelada aí. Atividade física não faz mal. Então, mas se eu faço, por exemplo, crossfit, pode me machucar. Mas já conheço pessoas que se machucaram numa hidroterapia, por exemplo. Mas falando daquelas variáveis, em relação ao tempo, em relação ao condicionamento da pessoa. Eu, particularmente, sou uma pessoa que não gosta de fazer com que a pessoa tenha esse efeito rebote do exercício físico. Aquela coisa assim, nossa, eu fiz um treino de perna e isso me impediu de andar direito. Eu coloco na balança qual que foi o custo-benefício. Para uma pessoa sedentária que começa a fazer atividade física, começa a ter um linear de dor muito grande pela resposta do exercício, ela fala, pô, eu me dispus a fazer uma atividade física, fazer exercício físico, e isso está me fazendo mal, ela fala, então eu não vou gastar dinheiro à toa, não vou dedicar meu tempo à toa. Então, tem vários esses componentes. Então,
falando da imobilidade, a dor que eu tenho não é pelo movimento, a falta de. A dor que eu vou ter depois, no dia seguinte, é uma resposta do que eu fiz antes. Então, eu tenho que equilibrar isso muito bem. Para quê? Para aí sim, se a pessoa entende o que está acontecendo com o corpo e qual que é o processo dela, ela vai ter mais vontade de fazer atividade física, ela vai ter mais aptidão e mais desejo em manter isso para a vida dela. O que você pode deixar para quem está acompanhando a nossa conversa e quer iniciar atividade física, né? Mas, amanhã, hoje não dá. Começo, não quero. Qual a sua dica? A minha dica, eu faço sempre uma analogia para um projeto verão, vamos dizer assim. Né? Então, faço analogia assim, às vezes a gente reclama que 12 meses é muito pouco. Só que quando chega perto do verão, a gente fala, nossa, agora eu vou ser a pessoa que vai fazer muita atividade física. E normalmente a gente, de 12, né, eu falo de 12 meses, a gente escolhe 3, normalmente é novembro e outubro. É aquela pessoa que está fissurada na atividade física, no exercício físico, fala, vou começar agora fazendo 3 horas. Aí isso numa segunda-feira. Então faço 1 hora de aeróbico, 1 hora de musculação, meia hora de alongamento e meia hora de abdominal. E numa segunda-feira eu fiz um volume de 3 horas. Pela resposta do corpo, sei lá, a pessoa talvez só volte a treinar na quinta-feira. Porque terça e quarta ela teve dor. Aí ela treina quinta-feira com as mesmas 3 horas. Sexta-feira não vou porque sexta é dia de sextou, brincando. Sábado e domingo é dia de eu descansar. Então, em 7 dias, a pessoa treinou 2 e descansou 5, num volume total de 6 horas. Se eu pego essas 6 horas e divido ela para um treino de 1 hora, eu consigo treinar de segunda a sábado. Então, eu consigo treinar em 7 dias, 6 dias. Então, o volume do que eu fiz foi o mesmo. Passando para quem quer começar, é a mesma coisa. Pode vir a OMS falar que eu posso pelo menos 30 minutos. Só que imagina para uma pessoa que é sedentária e nunca fez atividade física antes. E às vezes os 30 minutos acaba sendo demais. Ela, de novo, vai dar o efeito rebote. Falar, se eu não aguento 30 minutos, eu já não vou fazer. Perfeito. O que eu gosto de dizer nesses 30 minutos é faz o quanto o corpo aguenta. Se eu, em um dia, não conseguir fazer 30 minutos, de uma caminhada de 30 minutos direto, por que não fazer 10 minutos de manhã, 10 minutos à tarde, 10 minutos à noite, ou 10 minutos a cada dia? Fazer força... Desculpa. Fazer força não é sinônimo de ganhar força. É muito em relação de manter a atividade física em si. Portanto, a grande dica é atenção para o seu corpo. Faz o que o seu corpo aguenta, né? E vai crescendo nessa proporção. O importante é manter essa máquina em funcionamento para poder alcançar os benefícios que com certeza virão, não é mesmo? É isso aí. Rodrigo Suzuki, muitíssimo obrigada pela sua presença. Prazer é todo meu, Celeste. Muito obrigado. Desculpa qualquer coisa. Espero ter contribuído de alguma forma com a visão do que a gente fala sobre atividade física. Espero ter ajudado de alguma forma. E muito obrigado pelo espaço aberto. Com certeza, foi de grande ajuda. Informações preciosas. Mais uma vez, obrigada a você e obrigada a você também que participou conosco no programa de hoje. Até a próxima!